Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um no Espaço com Abenços. E aqui hoje eu tenho a nossa oitava eliminada. Dessa vez ela foi eliminada de verdade, a Jess. Oi, Jess, como está? Tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou bem, muito feliz. Você está feliz com o seu desempenho? Tá tudo bem? Você superou essa sua saída, assim? Você olha para trás e está tudo bem? Sim, a primeira eliminação, a que teve aquele rolo do resultado da prova e tal, que eu retornei, aquela lá realmente eu tinha ficado bem impactada, assim. Mas essa última eu já fiquei mais tranquila. Então eu entendi e tô bem tranquila. E o que aconteceu que você foi para detenção? Porque a primeira foi um erro, né? Então, claramente você não teria ido, mas essa deu ruim mesmo. O que rolou? Então, eu quase fui pela prova de habilidade, né? Então eu fiquei muito empatada ali com a Gabi, se não me engano. E aí ela foi, mas eu acabei indo pelo ranking do ciclo. E assim, acredito que foi diretamente por conta da Gel ter me tirado. Acho que eu fui a primeira, a segunda no máximo a sair da prova de afinidade daquele ciclo. Então, juntando isso com a minha performance ruim na prova de habilidade, aí me resultou na detenção, infelizmente. Seus pontos não deram muito certo. E você acha, normalmente, né, sempre tem aquela justificativa na prova de afinidade, vou tirar fulano porque tá com muitos pontos, não sei o que das quantas. No caso da Bel, ela já te tirou, pelo que você tá dizendo logo no começo. Vocês não eram próximas, não foi por questão de afinidade, assim? Não foi bem isso. É que, na verdade, a Gel, para mim, ela é muito imatura em alguns pontos. Então, eu gostei dela. Eu gostei dela no começo, assim, gostei muito dela. A gente conversava, mas assim, a gente não era aliada, mas a gente tinha um combinado de sinceridade uma com a outra. Então, eu fui bem sincera com ela, falei assim, olha, eu voto em você somente a partir do top 7, mais ou menos. Antes disso, eu não vou votar em você. Se eu tiver como não votar, eu não vou votar. E falei que o dia que eu fosse votar, eu avisaria, né? E, enfim, essa era a nossa relação, basicamente. A gente conversava às vezes, mas tinha esse respeito e eu gostava dela. Mas aí, menina, ela me tirou dessa prova de afinidade, porque quando teve aquela prova lá de cantar, a bonita que ia ficar cantarolando, e aí eu tirei ela da prova, ela ficou brava. Ela literalmente chorou no meu privado. Quando eu falo literalmente, eu estou usando essa expressão do modo correto. Ela me mandou um áudio praticamente chorando, falando que eu tirei ela da prova que ela mais queria. Então, a justificativa dela de me tirar dessa última prova de afinidade foi porque eu tirei ela da prova para ela de cantarolar e ela não pôde ficar lá mostrando a linda voz. E aí eu perdi o encanto nela aí. Agora eu lembrei a justificativa dela. Pois Lembrei, é. lembrei perfeitamente agora. Que era a prova que ela mais queria e foi meio que o troco dela, né? Exatamente. Bom, agora me refrescou a memória aqui. Então foi um tipo de estratégia dela que não foi bem uma estratégia, mas intencionalmente ou não, acabou colaborando muito para sua colocação ruim no ciclo e deu no que deu, né? Exatamente. E aí, a Gel, você acha que ela votou em você? Ai, com certeza. E o pior é que a gente tinha esse acordo de afinidade e a Fernanda, aquela menina lá, ela A passou para as meninas. 9, né? Que Depois a gente se aprofunda nisso, né? Oi? A Dai já deu o nome dela, que foi ela que foi a X9, né? Ah, então, essa menina é toda errada, né? Impressionante. Aí é tipo pobre que apoia o patrão. É a mesma coisa ela. Mas tá bom, ela não entendeu que ela ainda está do lado fraco da força, mas um dia ela vai entender. Enfim. Ai, eu até me perdi onde é que eu tava. Ah, tá. Ai, me perdi, de verdade, agora. Não lembro. E você tava falando, eu perguntei se você acha que a Gel votou em você, você falou que concorda. Ah, tá. Tá, lembrei. Então, aí a gente tinha esse acordo de eu votar nela só lá pro top 7. E aí, quando eu fui pra detenção,
a primeira vez que teve aquele rolê que essa Fernanda falou as coisas para os outros, a Gel não veio me comunicar que ia votar em mim. Eu que fui perguntar para ela. Então, a começar que ela já não foi sincera aí, né? Então, ela não veio me procurar para falar, olha, eu vou votar em você. Eu fui perguntar e aí... Oi? Que era o combinado que vocês tinham. Que era combinado, exatamente. E eu já tinha deixado bem claro em que momento do jogo eu votaria nela. E apesar de todas as mudanças que aconteceram no meu jogo, não tinha mudado ainda o fato de que eu só votaria nela lá pro top 7. E ela estava ciente. Então eu realmente não menti. E aí eu fui perguntar e ela falou assim que sim, ia votar em mim. E aí eu fiquei tipo, cara, não tinha mudado em nada os meus planos com ela, mas tá bom. Aí ela votou em mim naquela detenção e votou em mim na outra. Mas, sinceramente, a Gel não trouxe grandes mudanças na minha vida, assim, não fiquei chateada. Pra mim, tanto faz. Ela, pra mim, tanto faz. Certo, foi só, né, o que rolou mesmo. Foi um affair que não deu certo, e aí a gente segue a vida. Tá joia, então. Jess, eu vou para as perguntas. E aí, enfim, tem umas perguntinhas aqui que acho que prometem. Tá. Vamos lá. Qual foi sua maior dificuldade no jogo? Você se viu em algum momento traída por alguém? Ai, a minha maior dificuldade no jogo, desde o começo, foi realmente me abrir com as pessoas, foi fechar alguma aliança que eu confiasse 100%. Quando isso aconteceu, já era muito tarde, assim, que foi com a Misaela. A Misaela, foi a única pessoa que eu confiei de fato 100%. E com razão, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade. E com certeza eu me senti traída. 100%. Pela Val, pela Camila. A Gabi, não. Mas pela Val e pela Camila, sim. Ah, é? Por quê? Porque elas... O que eu fiz... Não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe, mas o que eu fiz foi... Eu tinha, de certa forma, uma aliança com Camila, Val e Gabi. E quando eu percebi que eu não era a prioridade delas, eu firmei uma aliança com basicamente o lado oposto delas. Então, tentei uma aliança com a Misaela, com a Nath, com a Dai, com a Rosânia, enfim. E aí, desde que eu fiz essa mudança de jogo, que eu saí de uma aliança para ir pro lado oposto, eu não falei mais com Val, Camila, eu não fiquei nem passando informação delas para outro lado. Eu só mudei ali porque eu vi que eu não era uma prioridade. E quando elas descobriram e votaram em mim, elas vieram me chamando de traíra, falsa, e enfim, tudo mais. Eu já conversei com elas sobre isso, mas de certa forma mostra muita hipocrisia, já que elas fizeram a mesma coisa comigo, já que elas tinham aliança comigo, mas por trás tinha com outras pessoas também. Então, e eu não era prioridade delas. Então é a mesma coisa, a mesma situação. Aí eu não entendo todo o showzinho que elas deram, né? Tinha até uma outra pergunta. Era justamente falando sobre isso, porque você recebeu muitos votos chamando você de falsa, de traíra, não sei o que das quantas. Então, daí que vieram esses votos. Exatamente, porque eu resolvi pensar em mim e não ficar só falando amém para o que elas queriam que eu falasse. Então, aí resultou nisso. Ah, entendi. E aí era uma coisa que eu ia perguntar mesmo, porque você falou da Misaela, que foi uma pessoa que você confiou, e a Misaela é claramente uma inimizade da Val, né? No jogo, as duas ali sempre se atacam quando possível. Uhum. É que a Misaela, ela é assim, gente, só para contextualizar também, até esse podcast, eu tava tranquila com a Camila e com a Val, tá? Mas é que eu repensei muito depois da minha eliminação também, depois dos últimos dias, e eu vi que eu tenho que parar de ser besta também. Eu não posso ficar, ai, não vamos misturar jogo com o pessoal, não sei o que. Ai, eu vou misturar sim, porque eu tenho esse direito também, sabe? Tipo, o jeito que elas me exporam lá também, me chamando de falsa, traíra e tudo mais, sendo que elas estavam fazendo a mesma coisa comigo, fala muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, não são pessoas que eu vou querer, ai, ser melhor amiga do mundo, não. Então, eu realmente pensei isso nos últimos dias e elas vão descobrir através desse podcast que eu quero evitar, sabe? Mas, enfim. Eu até me perdi na pergunta de novo, desculpa. Eu sou meio prolixa, né? Mas tá bom.
Não, é que eu emendei uma pergunta na outra, mas só um comentário. Isso de misturar pessoal com o jogo, eu misturo pra caramba. Inclusive, eu até supero depois, mas eu levo um tempo, eu tenho que ter o meu momento, o meu tempo, porque eu levo pro coração demais. Eu fico, nossa, Eu acontece tento algo. não ser assim. Eu tento, porque não sei, eu não gosto de manter relações ruins com as pessoas, mas realmente, depois que eu refleti bastante nos últimos dias, sabe? E eu vi que foi sacanagem da parte delas. Uhum. E assim, não, elas se acharam nesse direito, sei lá, foi tudo tão errado que eu vou precisar realmente de um tempo para mim. Se eu vou voltar um dia a ter uma relação igual que a gente tinha, de amizade mesmo no pessoal, eu já não sei, mas eu realmente fiquei chateada, não consegui superar. Entendi. Eu acho, assim, pessoalmente, né, eu acho meio difícil, porque eu, todos os jogos que eu participei, que alguma coisa aconteceu, eu sempre tomei na tarraqueta, né? Tudo que eu participei até agora, eu me lasquei de alguma forma. E era com pessoas que eu não tinha, né, convívio no pessoal, a gente ali só jogava. Então, para mim, foi, por mais que tenha sido difícil, foi mais fácil do que seria se eu já tivesse uma relação com essa pessoa, né? Mas eu imagino, assim, que alguém que você tem contato por fora, acontecer essas coisas, sei lá, chamar de falso, assim, eu acho que demora mais um pouco, né? Demanda um pouco mais, né, É conflito. pesado. Não é legal. Então, já fica aí o aviso, novidades. Jess vai ter que pensar muito a respeito. Então, também respeitem o tempo dela, né? É isso. Vamos lá. Apesar de não ter sido a repescada, você gostou do resultado? Eu amei o resultado, gente. Parece, eu tava indo muito bem nas provas, né? Mas parece que ultimamente tem desandado muito para mim. Eu tava perdendo muitos, assim, eu não tava mais conseguindo, enfim, ter um bom desempenho. E a Dai parece que foi o contrário. Eu tive a impressão que ela tava indo mal no começo e ela melhorou muito nas provas de um tempo para cá. Então, eu acho que foi a melhor pessoa possível para voltar, porque o meu receio era justamente voltar e ser eliminada na próxima, já que eu não tava conseguindo ter um bom desempenho físico, né? E a Dai tá entregando tudo, assim, nesse quesito. Ela joga diferente, ela. Ai, eu gosto dela. A Dai é um pouco irritante em alguns momentos, confesso. Não vou, né, passar um pano. Mas em alguns pontos ela é, mas eu entendo, assim, não é nada. Ela não é uma pessoa ruim, nem uma pessoa barraqueira, como estão pintando ela, sabe? Ela só tem um jeito de falar que é dela. E isso não vai agradar todo mundo, né? Já me irritou também, mas eu gostei muito que ela voltou. Você acha que às vezes ela é mal interpretada? Não é que ela é mal interpretada, é porque as meninas gostam de quem é fofinho, tipo o perfil da Jade, sabe? As meninas gostam disso, tem que falar amém, você tem que ser meiga. E a Dai, ela é tipo direta e reta, e quando ela não gosta, ela fala. Diferente da Diti, que só era mal educada mesmo, mas a Dai, ela é assim, porque aí você vê que de fato é personalidade. E assim, eu comecei a gostar dela de graça, não tenho pontos negativos para falar dela. Ainda bem que você citou a Didi, porque eu estava quase esquecendo desse tópico. Eu fiquei o dia inteiro pensando sobre isso, e aí chegou aqui na hora, eu estava me esquecendo. Como que eu poderia me esquecer? E foi o podcast que eu mais ouvi. Jéssica Couto. Nossa. Couto ainda. E, gente, meu nome não é Jéssica Couto, é Souto, tá? Pelo amor de Deus. Não sei de onde ela tirou Couto, mas tá bom. Ai, O que Dite. aconteceu? Ela. Nossa, eu lembro até hoje desse dia, porque ela pegou muitíssimo mal, porque você tirou ela da prova de afinidade. Dói por isso, e aí abriu uma porta para um mundo que nunca mais se fechou, né? Não, só se fechou, acho que não. Quando foi que se fechou essa porta, meu Deus? Acho que foi. No dia da repescagem. Segunda-feira foi o dia que a porta se fechou, porque ela foi tirada do grupo, porque ela é insuportável, né? Isso aí é novidade pro pessoal, porque eles não têm acesso ao grupo da diretoria. Então. Mas ela já ia sair, gente. Já, enfim. Vários solês, mas basicamente ela não me superou, né? Se é que é surpresa. Então, Fofoquinha aqui, Henrico, Diego, se não for permitido, por favor, não censure. Aconteceu aqui. é verdade.
Todo mundo já sabe que ela não tá na diretoria, né? Então, Então. fica aí a informação. Algumas brigas ali, mas... Não, ela brigou sozinha, só pra contextualizar, tá? Maluca, gente, doida das ideias. Essa Edith aí, pelo amor de Deus. Não sei onde acharam ela, mas, nossa. Ela realmente não tirava seu nome da língua no podcast. E foi o tempo. Ela ficou pouco tempo, né? Então a inimizade ali que ela criou ficou para sempre. E você foi a felizarda, Jess. Ai, muito bom, mas ela me trouxe muito entretenimento, então eu achei que foi ótimo eu ter tirado ela da prova com aquela justificativa. Com certeza, me trouxe muita diversão. Próxima pergunta. Você acha que aconteceu algo no meio tempo que você saiu e depois voltou? Calma aí, que essa pergunta é meio confusa. Naquela detenção que foi um erro da moderação, você acha que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Você acha que as meninas ficaram mais contra você? Não acho que tenha acontecido alguma coisa, porque ela, a partir daquele dia, daquela detenção, elas já ficaram contra mim, obviamente, porque eu já estava contra elas, então natural. Mas esse meio tempo até eu voltar, eu acho que não mudou grande coisa, não. Só queria entender, na verdade, elas podem ter conversado alguma coisa X no privado, assim, porque elas vieram me chamar, não foi eu que fui atrás, elas que vieram falar comigo. Então pode ser que tenha acontecido algum ponto aí. Mas fora isso, acho que não teve grandes mudanças, não. Tudo que aconteceu para você ser eliminada de fato já tinha acontecido nessa época. Sim, não teve nenhuma alteração. Aí, todo mundo que votou em mim na primeira vez votou na segunda, então. Entendi. Aí a pergunta que eu tinha emendado com a outra, mas a pergunta completa é: você recebeu muitos votos alegando falsidade. Pode comentar sobre isso? Você de fato era falsa como uma estratégia? Não, gente, nunca fui falsa. Mas eu pensava em mim, né? Quer dizer, comecei a pensar em mim muito tarde. Eu tava pensando muito em grupo, em aliança, mas o jogo é individual, então eu comecei a pensar em mim. Isso soou como falsidade, porque tem gente que gosta de ser espertinho em cima dos outros. Então, tipo assim, eu finjo que tem aliança com você, mas tenho com mais 10. E aí, quando você faz a mesma coisa, a pessoa fica brava e te chama de falsa. E não faz sentido, né? Então, não, nunca foi falsa. Quando eu mudei minha estratégia de jogo e mudei o lado que eu tava jogando, eu cortei relação na hora com as meninas. E eu nunca passei informação de um lado pro outro. Nunca fingi amizade por causa de voto. Nunca fiz isso. Entendi. Você manteve suas alianças até o momento que você pegou e falou: olha, é o seguinte, não vou jogar mais junto com vocês, estou saindo, meu foco agora é outro. Eu não comuniquei, né? Eu só fiquei ausente, parei de responder elas e comecei a falar com outras pessoas. Mas. Um ghosting, sim. Mas nunca fiz nada para prejudicar elas, enfim. E até aquele momento eu tinha sido 100% leal à minha aliança, tinha votado junto com elas, enfim, tinha programado tudo junto. E o que eu prometi eu fiz. E aí, quando eu tive que pensar em mim, porque as minhas próprias amigas, né, entre aspas, estavam me tirando de prova de afinidade, aí foi que eu tive que mudar minha estratégia. Fui obrigada, né? Então. Entendi. Você tinha. É outra pergunta também, você meio que já respondeu, mas você tinha muitas alianças? Não sei o que significa muitas para um reality desse tamanho, na verdade. Mas no começo a minha aliança era com a Camila, com a Val e com a Bárbara. E aí depois elas me colocaram em outro grupo que tinha a Gabi, mas não tinha a Bárbara. Então eu sei que isso é delas, né? Fazer vários grupos que tem uma ou duas pessoas diferentes. Então eu sabia que eu não era o Alecrim Dourado que estava ali com elas, eu sabia que elas tinham outros grupos também, só não sabia quais. E aí, depois que eu meio que cortei essa relação com elas, eu tentei, né, fechar uma aliança com a Nath, com a Misaela, com a Dai, Rosânia e a Fernanda, que é a X9, né? Então, com ela eu tentei, mas foi em vão. Mas com as outras 4 eu consegui. Entendi. Sobre esses grupos com um a mais, um a menos, aí você acredita que também tinha o grupo delas sem você? Ah, com certeza.
Tipo, com certeza tinha um grupo Camila, Val e Jade, ou Camila, Val e Fernanda. Enfim, elas fazem vários tipos de grupo com uma pessoa diferente, e aí na cabeça delas vai ter a prioridade, elas não ficam expondo, né? Elas não deixam claro qual prioridade você é. Então, elas têm vários grupos, aí na cabeça delas já tem qual grupo é de fato a prioridade, e aí conforme vão passando as detenções, elas vão se comunicando em grupos diferentes, o que convém. Ah, entendi. Mas Aí quem você, fizer isso com elas é falsa, viu, gente? Não pode, só elas podem. aí você acha que as duas são a prioridade uma da outra, independente do resto? Não sei, sabia? Eu realmente não sei, porque parece que sim, né? Mas a Gabi também tá bem ali com elas, então, mas eu não faço ideia, eu não... A relação delas, assim, eu resolvi parar de tentar entender, porque não gostei. Mas talvez seja. Entendi. Qual era a sua expectativa para o jogo e qual foi a diferença disso para a realidade? Olha, eu pensei que eu fosse durar menos no jogo, sendo bem sincera. Apesar de eu ter tido um desempenho melhor no último reality que eu participei, nesse eu tava esperando que eu tivesse um desempenho pior, porque eu não tô com muita paciência pra parte social, sabe? Então, minha expectativa era tentar vencer o máximo de provas possíveis e se acontecer algo do lado social, bem. Se não acontecer, amém. Mas eu me surpreendi muito porque eu me entreguei tanto nesse reality que eu não consegui ignorar a parte social, né? Então, na realidade, eu acabei, enfim, tentando trabalhar muito mais o social nesse reality do que nos outros. Então, foi o oposto do que eu esperava, praticamente. Entendi, que legal. Última pergunta. Por que você acha que não tiraram a Val ainda, sendo que ela é forte e tiveram oportunidade? Ah, é porque ela tem as alianças certas, né? Então, ela tem aliança com pessoas que vencem provas, então, que geralmente não estão na detenção e que podem usar o poder do voto. E porque a Val tá desenvolvendo um bom jogo social, assim, no estilo da Camila, eu posso dizer. Ela pode ter uma inimizade ou outra, mas ela tá tendo um jogo social tão bom quanto o da Camila. Então, é por esse fato que ela não saiu, mas assim, a Val é uma possível vencedora, na minha opinião. Eu concordando ou não, eu acho que o jogo dela tem grande chance de levar ela para a final. E ninguém vai tirar ela mesmo, então. Ah, entendi. Já vou emendar com uma pergunta que é minha aqui. Sempre fazem, mas dessa vez não fizeram. Que é quem você acha que ganha e quem você acha que não ganha. E também quem você quer que ganhe, né? Que pode ser diferente da pessoa que você acha. Sim. Olha, o meu top 3, eu confesso que seria primeiro Dai, segundo Misaela e terceiro Nath. Eu tive um relacionamento pessoal mais próximo com a Misaela, então óbvio que eu ficaria feliz se ela ganhasse. Mas a Dai, se ganhasse, traria mais impacto, assim, porque a Dai ainda teve esse problema com as meninas, teve briga, elas ficam se alfinetando, então eu acho que se a Dai ganhasse, seria o cenário ideal. Mas, voltando para a realidade, né? Eu acho que quem ganha, eu acho que é a Val. Ela tem muitas chances de ganhar, muita chance mesmo. Então, eu imagino. E, de certa forma, pelo histórico dela, independente do desempenho nesse reality, eu acho que pelo histórico dela, tá na hora dela conseguir, sabe, uma vitória assim. Então, consigo reconhecer isso também, apesar de todas as chateações que eu tenho, eu consigo reconhecer que seria legal para ela se ela vencesse agora. E quem não ganha, olha, infelizmente eu acho que a Misaela não ganha. Porque realmente ela é prioridade das meninas pra sair, assim. Eu não sei agora com o retorno da Dai se elas vão esquecer um pouco a Misaela. Mas eu acho que não, elas estão muito focadas muito focadas na Misaela, principalmente agora que ela não tem mais o poder, né? Que ela usou na última detenção. Então eu acho que vão cair em cima dela. É verdade. E quem eu queria que não ganhasse é a Gel. Ai,
Na verdade, eu queria que a Gel saísse muito antes pra ela parar com esse chororô de tipo, ai, eu não posso sair porque senão vai acabar com o meu histórico de vitórias. Ai, pelo amor de Deus, eu não tenho Ela paciência. fica assim? Ai, ela fica, ai, porque, tipo assim, porque ela sempre foi top 3, top 2, top 1, não sei o quê. Aí se sair como top 10 pra ela é uma ofensa. Então eu queria que ela tivesse saído antes só pra manchar esse histórico dela e ela superar e parar de graça. Mas eu também torço que a Gel não ganhe, não. Ai, preguiça do jogo dela também. É isso. Bom, então, e esse podcast teve, hein? Caraca. Ai, gente, vão ficar tudo chateada comigo, mas é porque eu realmente não tô de muito mimimizinho, sabe? Eu sempre fui muito de boa, muito tranquila, mas eu precisava desse podcast pra desabafar e agora estou de alma lavada. E desabafou muito mesmo, nossa. Quanto mais pessoas, né? Pessoas que são claramente ativas no jogo, que sempre têm algum destaque de alguma forma, que, enfim, que mais duram assim, acho que, né, a... A quantidade de traumas aumenta, né? Para falar, né, a Dai, eu não cheguei a gravar o podcast dela, porque, enfim, a agenda demorou para bater, e quando a gente ia gravar hoje, né, só que calhou dela passar e voltar para o jogo. Então, era uma pessoa que ficava falando que tinha muito para dizer no podcast, e eu não sei o muito que ela tinha para dizer, porque não gravamos, mas em algum momento vamos gravar, né? Ela como eliminada ou como vencedora, vai acontecer o podcast dela. Então, essas pessoas, assim, que tem algum tipo maior de visibilidade, que é o que tá ficando agora, né? Realmente a expectativa é que seja sempre um podcast que entrega bastante conteúdo. E eu não estou achando nem um pouco ruim. Eu imagino que pra você seja ótimo. Aí, uma coisa, eu esqueci, gente. Quando você falou de não ganha, a Fernanda, ela é tão irrelevante, assim, tipo, no jogo, que eu esqueci dela, mas é óbvio que ela não ganha, né? Pelo amor de Deus. Ela é uma das próximas a sair, inclusive. É só ela ir contra uma amiguinha dela, tipo, Fernanda e Camila. Nossa, aí acabou. Aí ela vai ir pro júri. Já, Enfim, só queria fazer essa observação. já salvaram ela, não foi? Se não me engano. Salvaram, e a Camila salvou, mas uma hora as vantagens acabam, né? E aí, quando ela for, quem é que vai priorizar a Fernanda? Ninguém. Então, Eita, lasqueira. só aguardar. Então foi isso, Jess. Eu vou deixar aqui esse espaço final, que eu sempre deixo, para suas considerações finais, para você mandar a sua torcida, para você falar alguma coisa que não teve o tema aqui no podcast, que você ainda precisa falar. O momento é seu, fica à vontade. Tá. Ai, eu queria agradecer por ter participado desse reality. Eu acho que ele foi muito bom pra mim em vários aspectos. Ele chegou em um momento muito bom da minha vida também, que eu precisava disso, eu precisava dessas emoções. Eu fiquei. Todo dia de prova eu ficava muito nervosa, votação também. Eu realmente pude sentir mais as emoções desse reality. Acho que até pelo tempo de duração dele também. Então eu gostei demais, assim, a moderação perfeita, podcast perfeito, que eu ouvi todos os episódios, eu amei. Então foi realmente muito bom pra mim. Espero que ninguém fique chateado, porque assim é meu jeito também. Então, de tantos outros ficar Ele batendo em mim, sabe? travou um pouquinho, Jess, não deu para você, não deu para Ai, te qual ouvir. parte? Depois que você falou, espero que ninguém fique chateado, não deu para Ah, ouvir. tá. Ah, tá. Beleza. Espero que ninguém fique chateado comigo, justamente porque de tanto eu acho que bateram em mim, tipo, nos 3 realities que eu participei, nesse eu resolvi ter um pouco mais de voz e resolvi, sabe, falar o que eu realmente sinto. E esse é meu jeito. Então, e também quem quiser ficar chateado, eu realmente não estou me importando. Então, eu quero ter relações maduras daqui pra frente. Não faço questão de pessoas que brigam e choram por muito pouco. Então, eu quero pessoas mais, enfim, mais parceiras e mais maduras, né? Eu torço muito para as 3, para Dai, para Misaela e para Nath. Ai, Misaela, eu gosto dela demais, assim, como pessoa. Eu acho ela incrível. E, e eu torço muito, especialmente para ela. E como choque do reality aí, a Dai tem minha torcida também.
E acho que é isso, gente. Então é isso, gente. Esse foi o podcast da Jess, no mais puro suco do estado, sem tempo, irmão. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.